Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Vasco, né? Porque houve uma decisão hoje da diretoria de desligar o Jorginho da equipe. Basicamente dito bonitinho de falar que ele não vai ter o contrato renovado, né? Eu não diria uma demissão porque ele só tinha contrato até o fim da temporada, né? E assim, é um técnico que por mais que taticamente, ao meu ver, deixou a desejar, ele já foi capaz de entregar trabalhos taticamente melhores, inclusive o trabalho dele no Atlético Goianiense era melhor do que o do Vasco, é só ver o desempenho dele nas Copas, mas é inegável que ele tem uma participação positiva para que o Vasco vá à Série A. Eu acho que isso daí está sendo muito pouco comentado pelo quanto ele conseguiu devolver a confiança ao elenco, né? O elenco que não se abatia, corria atrás do prejuízo. Isso é uma coisa que o Jorginho deu ao Vasco, né? Que é muito subestimada, né? Muito do futebol e do esporte vem muito do mental, de acreditar, de lutar até o final. E o Jorginho foi um cara que conseguiu dar isso, né? Eu acho que muita gente talvez faça pouco, até chacota, dos discursos que ele dava lá nos vestiários e que acabaram vazando, né? Até mesmo da oração que ele faz lá no final, né? Com os jogadores depois do acesso. Mas eu acho que isso tem muita importância, né? Porque isso é a principal qualidade de um técnico que conquistou muita coisa na Europa, embora hoje já talvez tenha até passado do ponto, que é o Diego Simeone, né? Ele construiu um mental muito sólido em torno dos seus jogadores e eles, assim, muito por causa da confiança que ganhavam do Simeone, conseguiram coisas que a gente duvidava. A gente nunca acreditaria que o Atlético de Madrid conseguiria ganhar a La Liga, eles fizeram isso 2 vezes, né? 2 Europa Leagues, 2 finais de Champions, né? Derrotando adversários teoricamente mais fortes. Isso tem muito mérito do Simeone ser um técnico que soube elevar muito a confiança de seus jogadores. Um jogador sem confiança é um jogador que produz menos. Eu acho que um esporte que deixa isso muito latente é o tênis, né? O tênis a gente vê, né, muitos jogadores quando eles estão confiantes, né? Eles conseguem fazer bolas cada vez mais fantásticas. Olha o Nadal, por exemplo. O Nadal que a gente está vendo nesse fim de ano. Não lembro o Nadal do início do ano, quando ganhou o Australian Open, né? Olha o quanto ele estava jogando contra o Medvedev na final. Hoje, se esse confronto acontecesse de novo, eu apostava todas as minhas fichas no Medvedev, entende? Eu não consigo acreditar que o Nadal, no nível que ele está jogando atualmente, consiga derrotar o russo, mesmo que o russo também não esteja jogando aquele mesmo nível, mas é porque a confiança dele caiu, ele não tá se sentindo tão bem, entende? Então assim, você devolver a confiança ao elenco do Vasco foi muito bom, porque era um time que estava muito desacreditado depois do trabalho do Maurício Souza. Os erros que a diretoria cometeu, né, com a contratação do Maurício Souza sendo talvez o maior erro, né, e ficar prolongando o trabalho do estagiário Emílio Faro, que foi bem depois da saída do Zé Ricardo, mas aí ele tinha uma base mais sólida, né, e foi mal depois da saída do Maurício Souza. Aí é aquela questão, né, eu acho que o Jorginho ele conseguiu dar um pouco mais, assim, uma linha para o time. Taticamente ele foi bem? Não. Eu acho que em alguns momentos ele conseguiu boas atuações, mas na maioria das vezes ele não leu o jogo da forma mais precisa e ficou muito na zona de conforto, onde ele gosta de trabalhar, que é o jogo de transição. Ele nunca foi um técnico de posse de bola, mas é um cara que gosta de atacar em armação rápida, um bom uso de ligação direta, até passes curtos trocados rapidamente, entende? Esse é o estilo Jorginho de jogar futebol. No final das contas, não foi bonito, não foi incrível, mas conseguiu acesso à primeira divisão. Eu acho que é o suficiente para deixar um trabalho que ajudou o Vasco, mas é o cara para comandar o futuro da equipe? Evidentemente que não. Eu acho que o Jorginho não é o cara que vai comandar o Vasco para, né, desafios maiores, entende? Né, para brigar lá em cima. Eu acho que o Jorginho fez um trabalho ali bom para ajudar o Vasco, mas eu acho que poderia ter sido melhor. Mas ele cumpriu o objetivo dele. A questão é que agora o objetivo é outro, né? O objetivo do Vasco sobe de nível e eles parecem estar muito interessados no técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, que é o nome favorito da diretoria nova do Vasco. Estão querendo investir 180 milhões de reais. Vamos lembrar que o Fortaleza, o time que o Vojvoda atualmente treina, fatura por ano menos de 100 milhões de reais, com uma ida para a Libertadores até fatura mais, mas na última temporada foi isso, o faturamento que o Fortaleza teve, menos de 100 milhões de reais. Então, assim, o Vojvoda no Vasco teria um orçamento maior, poderia contratar mais ao seu gosto. Então, a ver o que vai acontecer. Eu não sei se ele sai, mas o fato é que o Juan Pablo Vojvoda é o principal alvo. E a gente sabe que o Vojvoda tem um teto de produção muito maior que o do Jorginho. Acho que ele é um técnico que pode levar a Vasco a horizontes maiores do que o técnico Jorginho. Mas eu respeito muito a figura do Jorginho. Então, a gente pode ter implicado muito por causa da polêmica com o Abel Ferreira,
mas é um técnico que, ao meu ver, contribuiu mais que muitos outros nomes no futebol brasileiro, né? Inclusive até não comentei o vídeo do Celso Roth no Juventude, acho que nem merecia tanto isso a atenção, né? Mas o fato é que o Jorginho, acho que ele foi muito subestimado durante uma parte da carreira, já fez trabalhos sólidos, ele ajudou a manter o Cuiabá na primeira divisão na temporada passada, o trabalho dele foi muito bom no Cuiabá. Ele fez o trabalho tático da seleção brasileira em 2010. Aquela Copa de 2010 não era o Dunga técnico. Alguém acredita que foi o Dunga? Foi o Jorginho. Então, acho que o Jorginho, obviamente, não está longe de ser o técnico mais vencedor, mas ele tem uma história no futebol brasileiro que é inegável. É legal ali o que ele fez no Vasco, né? Por mais que, como eu repita, né? O trabalho poderia ter sido melhor, eu acho que ele deixa uma memória positiva, né? Acho que o torcedor pelo menos acho que vai ter uma memória positiva do trabalho dele e ver como ele ajudou a construir um grupo sólido no final das contas que fez com que o Vasco se mantesse no G4 e voltasse para a Série A. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.